Chegamos ao final de mais uma temporada do futebol brasileiro. E tu sabe quem foram os campeões regionais e nacionais do nosso futebol em 2022? Aqui nesse vídeo nós vamos detalhar todas essas conquistas. Sejam bem-vindos ao Bino Futebol Clube. Começamos pela Copa Verde, que foi disputada por clubes das regiões Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santo. A Copa Verde de 2022 contou com apenas 17 equipes, em função da desistência de alguns clubes por conta do atraso da CBF em oficializar a disputa deste ano. Realizada em formato 100% eliminatório, os clubes que chegaram à final foram o Vila Nova de Goiás e o Paysandu do Pará. No primeiro jogo da final, disputado no estádio da Curuzu, em Belém do Pará, as equipes fizeram um duelo bastante equilibrado, com grandes oportunidades para ambos os lados. O Paysandu ainda teve um jogador expulso no início do segundo tempo, mas nem com a vantagem numérica o Vila Nova conseguiu se sobressair. No final, um empate em 0 a 0 e tudo ficou para o segundo jogo. O jogo de volta foi disputado no Serra Dourada e parecia tudo pronto para uma conquista do Vila Nova, que saiu na frente logo aos 25 minutos de jogo com gol de Mateuzinho. Depois do gol, o Paysandu mal conseguiu chegar ao ataque, enquanto o Vila Nova teve bola na trave e parou em vários lances no paredão Thiago Coelho. O castigo veio no último lance do tempo normal de partida, quando João Vieira marcou um belo gol de falta e empatou a partida. A decisão então foi para os pênaltis. Pelo lado do Vila Nova, Souza e Diego Tavares mandaram para fora. Gabriel desperdiçou para o Paysandu. No final, Patrick Bray converteu a quinta cobrança e garantiu o título para o clube paraense, que conquistou seu terceiro título da Copa Verde, se tornando o maior campeão da competição, e ainda garantiu vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. A Copa do Nordeste de 2022 contou com a participação de 36 clubes, e depois de 3 fases eliminatórias, fase de grupos, quartas de final e semifinais, os clubes que chegaram à final foram o Fortaleza e o Sport Clube do Recife. O primeiro jogo da decisão aconteceu na Arena Pernambuco e foi estabelecido um novo recorde de público em jogos entre clubes no estádio, com 42.544 torcedores. O Sport começou o jogo melhor, mas o Fortaleza foi igualando a partida até que aos 39 do segundo tempo, Zé Wellison abriu o placar para a equipe cearense, mas não demorou muito até Bill empatar o jogo aos 46 minutos. No final, um empate em 1 a 1 deixou tudo para a segunda partida. No jogo de volta, disputado na Arena Castelão, o Fortaleza começou melhor a partida, e no final do primeiro tempo, aos 47 minutos, Iago Pikachu de pênalti colocou o clube cearense em vantagem. No segundo tempo, o Sport teve um pênalti marcado e depois retirado pelo VAR, e aos 50 minutos marcou um gol com o Everton, mas já não estava valendo, pois o juiz havia marcado falta no lance anterior. No fim, com a vitória por 1 a 0, o Fortaleza conquistou seu segundo título da Copa do Nordeste, e este de forma invicta, com 7 vitórias e 5 empates. O título colocaria o Fortaleza direto na terceira fase da Copa do Brasil, mas como o clube conseguiu classificação para a Libertadores, o vice-campeão Sport herdou a vaga e começa a Copa do Brasil apenas na terceira fase. A Supercopa do Brasil foi disputada por Atlético Mineiro e Flamengo em jogo único em fevereiro na Arena Pantanal, em Cuiabá. Campeão das duas últimas edições, o Flamengo disputou a competição na condição de vice-campeão da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, conforme prevê o regulamento, já que o Atlético Mineiro acumulou os títulos da Série A e da Copa do Brasil na temporada anterior. O jogo foi eletrizante, com um primeiro tempo bem movimentado e com o Flamengo perdendo algumas chances com Gabigol e Fabrício Bruno. Já a Nátio Fernandes não desperdiçou a chance que teve aos 41 minutos, e fez o Atlético ir para o intervalo em vantagem no placar. A segunda etapa foi mais agitada ainda e coroada com gols. Logo aos 10 minutos, Gabigol aproveitou o rebote e deixou tudo igual. E aos 18 minutos foi a vez de Bruno Henrique marcar um belo gol e virar a partida para o Flamengo. Com a desvantagem no placar, o Atlético precisou ir para cima e conseguiu um empate com o Hulk aos 29 minutos. Mesmo com algumas chances para os dois lados, o placar se manteve em 2 a 2 até o final e a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, a emoção continuou e o Atlético se tornou pela primeira vez campeão da Supercopa com uma vitória por 8 a 7, depois de cada clube ter batido 12 penalidades. A Série D de 2022 contou com a participação de 64 clubes e os dois que restaram na final foram o América Futebol Clube do Rio Grande do Norte e o Pouso Alegre Futebol Clube de Minas Gerais. No primeiro jogo, disputado na Arena Dunas, lotada em Natal, o América aproveitou o fator local e pressionou desde o início. O primeiro gol saiu logo aos 10 minutos de jogo com Técio. O segundo foi marcado aos 35 minutos do segundo tempo, através de um pênalti cobrado por Wallace Pernambucano. Com a vitória por 2 a 0, a equipe potiguar poderia perder o jogo de volta por até 1 a 0, que ainda assim seria a campeã. No jogo de volta em Pouso Alegre, o clube mineiro tentou pressionar, mas parava na marcação do América, que levava perigo em contra-ataques. O gol do Pouso Alegre só foi sair nos acréscimos da partida. Aos 48 minutos, Vitor Pereira subiu mais alto que todo mundo do escanteio e marcou 1 a 0. Mas já era tarde e o América só administrou os minutos finais. O time de Natal conquistou seu primeiro título a nível nacional.
A Série C de 2022 teve uma mudança no regulamento, acabando com os grupos regionalizados e com uma primeira fase onde todos os clubes se enfrentaram em turno único. Os 8 primeiros então formaram 2 grupos, onde o primeiro de cada iria para a grande final. E quem sobrou foi o Mirassol de São Paulo e o ABC Futebol Clube do Rio Grande do Norte. O primeiro jogo foi disputado em Natal e nenhuma das duas equipes conseguiu alterar o placar. O ABC teve o domínio do primeiro tempo e esteve muito perto de marcar. O Alisson acertou o travessão em cobrança de falta e ainda teve um gol anulado por impedimento. O segundo tempo continuou da mesma maneira e mesmo com toda a pressão, o ABC não conseguiu marcar e a partida terminou 0 a 0. Já na partida de volta em São Paulo, o Mirassol não deu chances para o ABC e antes dos 5 minutos já estava na frente com um gol de Camilo. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Vinícius Mingotti ampliou o placar para o Mirassol. No segundo tempo, o ABC teve uma chance com o Alisson e depois viu o Mirassol controlar o jogo até o final, conquistando assim a Série C 2022. Este é o segundo título a nível nacional do clube, que em 2020 havia conquistado a Série D. Chegamos agora na Série B de 2022, esta que tinha tudo para ser a maior de todos os tempos. Afinal, teríamos na competição 6 títulos de Libertadores, 3 do Grêmio, 2 do Cruzeiro e 1 do Vasco, além da Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana. Ainda podemos citar os 6 clubes que já venceram a primeira divisão na história: Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Guarani e Sport, sem esquecer do Criciúma, campeão da Copa do Brasil. Mas na verdade o que vimos foram jogos de nível fraquíssimo, onde o único clube a se sobressair foi o campeão Cruzeiro, que depois de 3 anos seguidos na Série B, enfim, conseguiu seu retorno na divisão principal do futebol brasileiro e com sobras. A Raposa assumiu a liderança do campeonato na 7ª rodada e não largou mais. Estabeleceu novos recordes ao confirmar o acesso na 31ª rodada e o título na 32ª. Ainda terminou a edição com 78 pontos, 13 a mais que o segundo colocado. A confirmação do título cruzeirense aconteceu na 32ª rodada e foi antes do clube entrar em campo. Isso porque Bahia e Grêmio perderam seus jogos e não poderiam mais alcançar o Cruzeiro na tabela da Série B. Na última rodada, o Cruzeiro ainda venceu o CSA por 3 a 2 em um Mineirão lotado. A Série A de 2022 teve o Palmeiras como grande campeão. Este é o 11º título do clube paulista como campeão brasileiro, considerando as conquistas da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa, campeonatos unificados pela CBF em 2010. O Alviverde assumiu a liderança do campeonato na 10ª rodada e não largou mais, sendo campeão com 3 rodadas de antecedência. A campanha foi irretocável, com o Palmeiras tendo o melhor ataque e a melhor defesa da competição, além de ter perdido apenas 3 partidas das 38 disputadas. O Palmeiras terminou a edição com a 5ª melhor campanha na história do pontos corridos, com um aproveitamento de 71,05%. No total, o Palmeiras teve 23 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas. O título palmeirense foi confirmado na 35ª rodada sem entrar em campo, após o Internacional perder para o América de Minas Gerais e não poder mais alcançar o Alviverde. A Copa do Brasil contou com a participação de 92 clubes e os 2 que chegaram à final foram os clubes com maior torcida no Brasil, Flamengo e Corinthians, ambos tricampeões em busca do inédito tetracampeonato da competição. A primeira partida foi disputada na Neoquímica Arena e no primeiro tempo o Flamengo começou melhor, tendo 3 oportunidades, com Gabigol 2 vezes e Pedro. Porém, o Corinthians equilibrou o duelo e foi melhor nos 25 minutos finais, com chances principalmente com Yuri Alberto. No segundo tempo, o jogo foi parecido, com chances para ambas as equipes. O maior destaque foi Cássio, que realizou uma grande defesa encabeçada certeira de Gabigol. No fim, o resultado de 0 a 0 deixou tudo aberto para o segundo jogo. O jogo de volta em um Maracanã lotado começou com o domínio do Flamengo, que logo abriu o placar com Pedro aos 6 minutos de partida. O rubro-negro seguiu em cima do timão e ainda perdeu 2 grandes chances e teve um gol de Arrascaeta anulado. Já o Corinthians não conseguiu produzir nada ofensivamente. No segundo tempo, o timão conseguiu criar e perdeu grandes chances de empatar com Yuri Alberto, Roger Guedes e Balbuena. O Flamengo respondeu com uma grande chance de Arrascaeta e mais um gol anulado, desta vez de Everton Ribeiro por impedimento. O castigo veio aos 36 minutos, quando Juliano decretou o empate corintiano e a decisão foi para os pênaltis. Pelo lado do Corinthians, Fagner e Matheus Vital erraram suas cobranças, e Felipe Luiz teve seu pênalti defendido por Cássio. Coube a Rodinei cobrar o último pênalti e garantir o título do Flamengo com uma vitória por 6 a 5 nas penalidades. O Flamengo se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil. Então, gostou do nosso vídeo? Teu time foi um dos campeões da temporada de 2022? Participa com a gente, deixando o teu comentário, contando sobre o ano do teu clube. E se tu gosta das competições nacionais do futebol brasileiro, deixa um like aqui nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para mais pessoas. E é claro, se inscreve no nosso canal, porque ainda teremos muito conteúdo sobre o futebol brasileiro. Agradeço a atenção de todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.